Vamos lá, gente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta sexta-feira, 19, em um evento com empresários brasileiros em Zurique, na Suíça, que o Palácio do Planalto se comprometeu a revogar a MP da reoneração dos 17 setores da economia. Ô Freitas, temos aí o VT do Pacheco falando sobre esse assunto? Como ela tem 4 institutos diversos na medida provisória, a minha preferência foi pela saída através do diálogo e da construção política com o ministro Fernando Haddad e com o presidente Lula. Conversei com ambos. E ficou ajustado. E aqui quero dizer, a desoneração da folha de pagamento, a despeito daqueles que concordem ou não com esse instituto, mas tendo sido uma decisão do Congresso Nacional através de uma lei decidida pelo Congresso e com um veto derrubado pelo Congresso Nacional e por mim promulgada a lei, a desoneração valerá. E há o compromisso do governo federal de reeditar a medida provisória para revogar esta medida provisória na parte que toca a desoneração da folha de pagamento. Esse é o compromisso político que fizemos e é assim que vai acontecer e se encaminharem as coisas. Então, em que nós estamos nos encaminhando, essa medida provisória será então revogada por uma nova em relação à desoneração da folha de pagamento e nós teremos então a prorrogação da desoneração da folha, sem prejuízo, e aí é algo legítimo que eu preciso reconhecer o direito do Executivo de fazê-lo, de querer discutir através de um projeto de lei. Todos os temas podem ser discutidos através de projeto de lei. Eu não vou negar esse direito ao Executivo, mas não pode ser por medida provisória que já tem um efeito imediato de desconstituição daquilo que nós fizemos. Gente, nas reuniões tidas com o ministro da Economia, Fernando Haddad, o presidente do Senado avisou que o cenário político hoje é de devolução da medida provisória, ou seja, um vexame inédito. Como o texto incluiu outros assuntos, como o Pacheco falou aí, né, ele achou uma solução salomônica. Na prática, o governo pretende revogar apenas o trecho relacionado à desoneração. Pelo menos é essa a intenção. Por quê? Agora há pouco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que, olha, que não é bem assim, que Rodrigo Pacheco ainda vai conversar com Lula para definir qual é a melhor forma. A solução, segundo o Fernando Haddad, já está resolvida. O governo talvez dê um recuo tático. Isso não é novidade. Agora a questão é a forma como isso vai ser feito. Ô Freitas, ô Matheus, eu acho que nós temos aí já o primeiro trecho do Fernando Haddad. Vamos colocar na tela, por gentileza. Olha, eu tentei falar com o presidente Pacheco e não consegui, agora pela manhã, depois da fala dele, né? Mas eu conversei já com o presidente Pacheco, conversei com o presidente Lula e conversei com o presidente Lira. Então eu fiz um apanhado do entendimento de cada um sobre como proceder isso, né? Levei a consideração dos dois presidentes das duas casas, os valores envolvidos e a ideia do governo, que nós estamos falando francamente, qual é a nossa ideia? A reforma tributária, que não tratou da questão da renda do trabalho e da renda do capital, só tratou da questão do imposto sobre consumo, ela adotou um procedimento que deveria ser adotado em todos os casos semelhantes, que é a ideia de todo e qualquer benefício, que, sobretudo aqueles que não tiveram nenhum ganho social, como é o caso desse, foram 150 bilhões de reais investidos em desoneração que não renderam um emprego e não renderam aumento de salário a ninguém. Então, em casos como esse, até para que as pessoas se acomodem, né, a uma nova situação, o que fez a reforma tributária? Diluiu no tempo o fim dos benefícios para que as pessoas tivessem tempo de se adaptar à nova regra. Então, o que nós levamos à consideração dos dois presidentes foi esse princípio, que foi estabelecido na emenda constitucional. A emenda constitucional da reforma tributária diluiu o fim dos benefícios para que todo mundo possa se acomodar. Ministro, mas isso é claro que a gente está em... disse que o governo fechou um acordo. Então, o Palácio do Planalto, que estava preocupado, parafraseando aí um colega jornalista, parece que agora não sabe muito o que fazer. Rodrigo Oliveira, vem para cá, meu amigo. Nossa conexão Brasília-Sucupira. Boa tarde para você, meu querido. Boa tarde, meu caro Wilson Lima. Boa tarde para o pessoal do chat. Hoje tinha várias pegadinhas no chat, hein? Fiquei torcendo por você aqui. Você passou bem, hein?
meu amigo, tá pensando aqui. Mas sabe o que é isso? Isso é experiência. Dica de entretenimento para você que nos acompanha. Olha o Wilson fazendo propaganda do Instagram alheio. Veja o Instagram do Supla. Então, ali você já fica imune a várias dessas pegadinhas, né? Tipo o urologista brocado, e assim, enfim, essas outras coisinhas. Mas enfim, mas vale, a zoeira vale, a simpatia vale, aqui vale tudo. O que não vale, não é, Rodrigo Oliveira? É o governo combinar uma coisa, dizer outra, faz uma menção aqui, faz outra menção ali, e o Haddad, que já não estava numa situação das melhores, me parece que agora está numa pior ainda. Se é que a gente pode utilizar esse termo, uma pior ainda, né? É um termo que não existe, mas no caso do Haddad, me parece que o buraco é cada vez mais profundo. O que você acha, meu querido? Olha, eu acho que o Haddad está numa grandíssima enrascada, né? Deve ter tomado um pito do Lula, porque o Pacheco antecipou essa decisão aí, pelo jeito, na fala dele. Agora ficou com o Pires na mão, porque o Pacheco já falou, o Lira ainda não falou nada. O Haddad saiu das duas reuniões, tanto com o Pacheco quanto com o Lira, sem falar com a imprensa, já tentando pegar evitar esses probleminhas que as falas estão. O nosso querido Pacheco está na Suíça, né? Tranquilo, aquela coisa, vinhos bons, uísques melhores ainda, e jantares e almoços muito convidativos, está à vontade, e aí acabou deixando escapar essa história aí de que, olha, não vai ter reoneração, que são duas coisas diferentes, não vai ter reoneração e não vai ter, a MP vai ser refeita, né? E o Haddad ainda está esperando a bênção do padrinho, né? Porque no governo Lula ninguém faz nada sem o Lula autorizar antes. E não é nada mesmo, né? Por isso que o Haddad fica que nem garoto de recado. Vai para o presidente do Senado, depois vai no presidente da Câmara, aí vai no Lula, aí volta no presidente não sei o quê, depois vai no Lula de novo até o Lula dizer, olha, pode fazer isso, meu filho, que é para esse lugar que nós vamos. E, de fato, ontem até naquela conversa que a gente teve com o Carlos Portinho, né, senador do PL do Rio de Janeiro, líder do PL no Senado, ele já falava, olha, reoneração, porque ali são vários temas que estão na medida provisória da reoneração. Desoneração da folha de pagamentos, o governo não consegue voltar atrás disso, não tem voto. Benefício para desconto na arrecadação previdenciária ou na contribuição previdenciária dos municípios. O governo não tem voto. Fim do PERSE, que é o programa de incentivo lá ao pessoal de eventos, turismo, o governo não tem voto para acabar com isso. E o PERSE é mais grave ainda, porque foi negociado com o próprio governo. Não é herança de ninguém, nem coisa nenhuma. Essa foi uma negociação que o próprio governo, que o próprio Haddad, que a própria equipe econômica fez. Não veio do nada, não veio dos céus para assustar e apavorar o nosso querido Haddad, que fica muito surpreso que, de repente, os números não batem. Mas talvez tenha aí uma mudança naquela parte de limitação de crédito tributário, né? Quanto de crédito tributário você pode utilizar. Então, o Haddad ficou no meio desse fogo cruzado agora e vai ter que esperar o Pacheco voltar da Suíça para saber o que faz, né? De fato, o governo não tem voto para levar nada disso adiante, fez muito errado de editar a MP em seguida da promulgação da prorrogação do prazo da desoneração da folha de pagamentos, e agora está com esse abacaxi para descascar no meio de outras cositas mais, né? Que foi o relatório do TCU dizendo que as receitas estão superestimadas no orçamento, a Tebet, que ontem quase tirou o corpo fora e depois deu uma meia volta, um duplo twist carpado e ficou ainda mais ou menos ao lado da Fazenda, dizendo que não, esse número aí que o pessoal está dizendo que é superestimado, vem para o planejamento da Fazenda. Né? Quer dizer, nós recebemos esse estudo da Fazenda, parecia fazer sentido na época, em junho, e depois o Congresso começou a votar as coisas e as coisas não foram muito bem essas. Hoje, ou ontem à noite, o IFI, lá, o IFE do Senado, que é o Instituto de Finanças Independente, eu não lembro exatamente o nome,
que tem o site lá, tinha o site, né? Também apontou como pouco crível o orçamento e tem muita esperança na parte da arrecadação. O que o Pacheco fala aí também, durante essa fala, que a gente não colocou no ar, mas ele também destaca aí nessa fala, é que não dá para ficar correndo atrás de arrecadação o tempo todo, porque, no fim das contas, não tem, né, como você tirar esse dinheiro. Ele fala, olha, o que a gente precisa fazer é fazer o Brasil crescer, a arrecadação crescer junto. Meu caro Mr. R, enquanto Diga você lá. já adiantava, a nossa equipe técnica já separou esse trecho do Olha Fernando aí. Haddad falando sobre esse trecho, entendeu? Aqui, pensamento único, aqui todo mundo, pensamento ágil, em cima do lance. Transmimento de pensação, como diria nosso querido Chapolin, Colorado. Exatamente, meu querido. Então, deixa eu aproveitar, desculpa ter te interrompido, mas vou te interromper justamente para te poupar o trabalho de reproduzir a fala do Fernando Haddad, e aí você já emenda com o seu comentário brilhante mais uma vez em seguida. Matheus, solta aí, por gentileza. Ministro, mas isso é fonte que a gente está em... O Pacheco disse que o governo fechou um acordo para, entre aspas, retirar a MP, mandar uma alteração... Isso acordo existe? Isso não foi fechado, então. Esse acordo não foi feito. Não, o presidente Lula quer conversar com o presidente Pacheco, porque o presidente Pacheco entende que a questão do que foi aprovado o ano passado pelo Congresso deveria ser tratado num diploma à parte, não junto com os outros dois temas, o PERSE e a compensação. Então ele trouxe à consideração do presidente Lula, por meu intermédio, o desejo de que nós tratássemos em dois diplomas diferentes. O que foi aprovado pelo Congresso, que foi objeto de polêmica entre o Executivo e o Legislativo, né? E as questões que ainda não foram tratadas pelo Congresso. Consideração do presidente, e o presidente falou, eu quero me sentar com o Rodrigo Pacheco para a gente ver o melhor encaminhamento. Isso no que diz respeito à forma. No que diz respeito ao mérito, no que diz respeito à reoneração, nós insistimos que o melhor princípio é o da reoneração gradual, como foi feito com todos os outros benefícios relativos a impostos sobre consumo. E se valeu para todo mundo, se valeu para todos os sistemas, todos os regimes especiais do país, incluindo os estaduais do ICMS, incluindo os municipais do ISS, não seria um bom princípio para um imposto como o imposto previdenciário que sustenta a Previdência? Então, nós levamos isso à consideração dos dois presidentes e vamos discutir a melhor forma de proceder. Opa! Mateuzinho aqui já cortou para mim, porque eu já estava combinando com ele o jogo do final do jornal, rapaz. Aqui é isso, o jornal ele é feito praticamente ao vivo. Então, meu caro Rodrigo Oliveira, é um belo de um bate-cabeça, né? O Lula ontem falou um pouco sobre essa MP da reoneração, ele já deu um indicativo de mais ou menos de qual seria o caminho. O Rodrigo Pacheco me deu, né, a impressão, eu não sei se você concorda, que ele soltou essa informação para ver a expectativa do mercado e também para pressionar o governo federal a dar uma recuada no jogo, porque o Pacheco também está pressionado pelos seus parlamentares, pelos seus colegas lá no Senado. E aí o Haddad agora fica nessa função quase como João Bobo de posto de gasolina, né? Não sabendo mais ou menos para onde atirar. Eu não sei se a minha impressão tá certa, ô Rodrigo Oliveira. Eu sinceramente não sei, Wilson. Eu acho muito difícil agora a gente entender o que está acontecendo. O que está claro é que houve uma confusão aí desde o começo dessa história, né? Aquilo que a gente falou lá no ano passado ainda, quando saiu essa MP, a gente falou, olha, já está contratando um problema para o ano que vem. Era extremamente desnecessário o instrumento, né? Ele fala, não, quanto à forma, a gente vai fazer um projeto de lei, porque uma medida provisória é um absurdo mesmo, porque ela nem tem urgência, emergência, são 3 características lá que as medidas provisórias têm que obedecer, e essa quase nenhuma tem, né? Mas essa muito menos, e essa ainda é, sim, uma afronta ao Congresso Nacional e uma tática, uma estratégia infantil
para tentar colocar no colo, lembrem-se do que está acontecendo, para tentar colocar no colo do Congresso Nacional aquilo que deve acontecer a partir de março, abril, que é a revisão da meta fiscal, quando o Haddad vai finalmente admitir que é impossível chegar nesse déficit zero em 2024 e que o Lula vai falar para ele, olha, companheiro, não dá para deixar isso acontecer porque a gente vai ficar sem espaço fiscal para gastar lá nas eleições presidenciais em 2026. Obviamente, todo mundo está sabendo disso, o Haddad está sabendo disso, mas ele está agarrado nessa história, porque ele pensa que ainda vai conseguir dar credibilidade àquilo que ele está falando. Agora, uma coisa que eu queria notar, que é muito importante, que esse bate-cabeça do Haddad com o Congresso e com que medida manda, como manda, na época da MP, eu ainda falei, aqui também no meio-dia, logo em seguida que eu falei, olha, na coletiva de imprensa do ministro, ele já parecia não estar entendendo direito a medida provisória. Ele erra 2 ou 3 vezes, o Barreirinhas, lá da Receita Federal, corrige ele, educadamente, para que ninguém notasse, né, essa confusão, né? A própria assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda ia soltar uma nota, não soltou, porque tinha que refazer, porque depois da coletiva bagunçou tudo, e aí todo esse meio de campo ficou mais complicado. E aí você tem que lembrar que o Haddad não é um ministro da Fazenda técnico, né? Como diria o próprio Lula, não sou eu que estou dizendo. O Haddad é o ministro da Fazenda político. E, amigo, se essa é a qualidade, está indo muito, muito mal. Quem sabe pode até sair para tentar uma prefeitura, né? Talvez dê tempo ainda, né? Talvez dê tempo ainda. Agora, Rodrigo Oliveira, deixa eu só fazer uma observação. E aí não estou defendendo o Haddad, tá? Muito pelo contrário. Pode defender. Quem me acompanha sabe que eu sou um grande fã do Fernando Haddad. Sem querer defender o Fernando Haddad, mas olha, fica bem difícil também o Haddad ter algum tipo de plano ou ter alguma diretriz com um chefe que tenha esse tipo de postura. Freitas, solta a postura do presidente Lula sobre a MP da reoneração. Porque esse país é muito grande, esse país não pode ficar subordinado à pequenez de umas pessoas que agora, João Paulo, estão brigando para que a gente faça desoneração das horas extras, da folha de salário. Vamos deixar de pagar imposto na folha de salário. Por acaso os empresários que fazem essa proposta estão oferecendo para nós uma contrapartida? Eles querem que a gente desonere a folha de pagamento? Por que eles não garantem estabilidade para os trabalhadores durante todo o período de trabalho? Por que não garante? Por que não garante uma parte do que vai lucrar com a desoneração distribuir em forma de salário para os trabalhadores? Não. Não só eles querem, só eles desejam. E esse país tem que mudar, precisa mudar. Senão a gente vai continuar mais uma vez no século XXI, sendo um país que teve chance de crescer e não cresceu, que o povo teve chance de melhorar e não melhorou. Será que esse país teve que esperar 470 anos para o analfabeto metalúrgico vencer o presidente que mais fez universidade nesse país, que mais fez institutos federais? Números aleatórios, né? 470 anos também é um número completamente aleatório, não faz nenhum sentido. Mas tudo bem, só para a gente fechar o assunto MP, porque temos inclusive também um balanço prévio da economia, Rodrigo. Lula sendo Lula, não é? E a impressão que me dá é que ele não está nem sabendo o que ele está falando. Vou ser mais honesto que eu deveria aqui. Mas, assim, ele não sabe do que ele está falando, mas vai desonerar. Não, está desonerado. Está desonerado e está desonerado desde o Lula 3, ou Lula 4, que é ali o segundo mandato da Dilma, né? Quem inventou esse problema foi Dilma Rousseff. Guido Mantega, que agora
o Lula quer colocar... Aliás, Guido ficava felicíssimo da vida, ainda falava que ia aumentar eles começaram com, não lembro quantos setores, mas aí foi para 17 e aumentou para quase 60 setores beneficiados. E aí eu vou até... Tem uma pergunta aqui da Annelise, lá no comecinho, que ela pergunta quem que está certo, né? Quem diz que a desoneração gera emprego ou quem diz que não gera? E aí, Annelise, a resposta honesta é: ninguém sabe. Tá? Logo que foi implementado, gerou algum emprego? Parece que sim. Mas como é que você faz essa comparação sem o contrafactual? Né? Não existe. Né? O que aconteceria se isso não tivesse acontecido? Como seria se isso não existisse? O fato é que existe. E, obviamente, que todo beneficiário de qualquer coisa se agarra naquele benefício. E depois, por isso que criar benefícios é um negócio tão complicado. Porque depois, como é que você tira esse benefício da pessoa se ela está acostumada àquele gostinho, né? Aquela facilidade? Então, dizer, por exemplo, que não gerou... Que contrapartida o Lula quer dos empresários? Que contrapartida, presidente? Né? Se a gente for lembrar de tempos passados, talvez seja uma contrapartida que não seja muito republicana, né? Não, mas então vamos ter uma ideia super criativa e inteligente. Não, quem recebe a desoneração, quem tem esse benefício da desoneração, não pode mandar o trabalhador embora. Parabéns. Você acabou de impedir que sejam gerados empregos. Porque imagina você, que é um empresário, e aí você fala assim, cara, eu tenho 5, 10, 15, 30 trabalhadores aqui. Eu não posso mandar ninguém embora. Certo? Quanto tempo eu vou esperar para contratar um a mais? Sabendo que se eu contratar esse, também não vou poder mandar embora. Quer dizer, as coisas não fazem nem sentido prático. Não tem lógica nenhuma interna. Não tem preparo intelectual nenhum para discutir esse assunto. Do jeito que está sendo feito, é só para jogar para a torcida e o Brasil que se lasque, e o Brasil que se dane, que o empresariado que se vire. E cobrar a contrapartida é um negócio perigoso, dado o histórico deste grupo. Só para a gente fechar, Rodrigo, para o outro assunto, informação aqui da época, né, é que durante o governo Dilma, entre 11 e até 18, na verdade, né, porque teve o finalzinho do governo Temer, a desoneração da folha aí gerou um impacto nos cofres públicos da ordem de 460 bilhões de reais nesse período. Ou seja, o PT não tem a menor justificativa, não tem a menor razão de falar que não sabia, que foi pego de surpresa, ou que essa foi uma medida, nossa, caiu no colo, é culpa do Jair Bolsonaro. Não, aí de novo, é você inventar, é você alugar, vou utilizar o teu cunhado, né? Você sempre, né? Eu sempre utilizo o teu cunhado como uma metáfora doméstica. É você emprestar o dinheiro pro teu cunhado, né? Melhor dizendo, o teu cunhado te pediu um dinheiro emprestado, aí depois devolver para outra pessoa e falar, não, mas a culpa é da outra pessoa. Quer dizer, não tem o menor sentido. Tipo isso. E é engraçado, só tem uma coisa irônica nisso tudo, né? A herança maldita deste governo é este governo. Olha que coisa louca, né? Ele está colhendo coisas que ele inventou lá atrás. Que quando lá atrás criticava-se, aí é porque você era contra os pobres, era contra o desenvolvimento, era das elites ou qualquer outra coisa desse tipo. Então, isso é algo que o governo Lula, né, o Lula 5, tem que se mancar. É importante olhar para trás e enxergar os erros que cometeu e não repeti-los. Ontem mesmo, nessa fala translocada aí do Lula, ele está em Pernambuco para fazer mais investimentos na refinaria Abreu e Lima, 6 a 8 bilhões, segundo o nosso querido Jean Paul Prats, e entramos de novo naquela história das refinarias brasileiras que se gastou bilhões de reais e nem se terminou algumas, né? Quer dizer, e ninguém aqui está falando, é bom ou não refinar. O problema disso tudo,
né, refinar domesticamente o petróleo, fazer diesel, fazer gasolina aqui dentro. Ninguém tá nem julgando o mérito disso. O problema disso tudo é que, aparentemente, dada a experiência, dado o histórico, tem gente que não lembra porque talvez seja muito nova, mas dado o histórico, esse dinheiro é mal gasto, um pouco dele desaparece e nada é feito.